Bem-vindos, bem-vindos a mais um dia de aprendizado, a mais um dia de conecta. Aqui é onde você se conecta de verdade, onde você aprende a ser cada vez mais você. É onde você aprende a se libertar de tudo aquilo que vem te aprisionando. E já pega papel e caneta porque hoje nós vamos falar sobre o perfil conforme, isso mesmo. Essa semana falamos aí sobre os perfis comportamentais e como que essas pessoas, né, como que a gente lida ali com as nossas diferenças, como que a gente compreende quem nós somos e também como compreender melhor os outros a partir de alguns comportamentos, a partir de algumas tendências comportamentais que essas pessoas têm no dia a dia. E se você está acompanhando essa série, né, dessa semana, você deve já ter aprendido que o conforme é aquela pessoa que gosta muito de analisar todas as informações. Ele é muito detalhista. Então, se você é o detalhista, se você é o perfil conforme, pega o papel e caneta, porque você vai aprender muito sobre você hoje e principalmente vai aprender também como flexibilizar. E se você não é do perfil conforme, você vai entender como que esses perfis eles lidam com as situações e com as coisas no dia a dia, ok? E se esse vídeo estiver ajudando você de alguma forma, se essa série da semana estiver ajudando você de alguma forma, se inscreva no canal, curta e compartilha, deixa aqui nos comentários o quanto que isso tem sido transformador na sua vida, para que você possa ajudar mais pessoas a se compreenderem, a se libertarem e ser quem elas desejam ser, em verdade, em essência, sem trocar a sua identidade por afeto, sem ficar barganhando por aí, para que possa conseguir atenção, para que possa se moldar para agradar os outros, ok? Então, curte, compartilha, comenta aqui embaixo para que eu possa ajudar você e outras pessoas também. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Vou começar dizendo aqui para vocês que esse perfil conforme, ele é sim, na verdade, o que significa essa conformidade? Significa que é a maneira como você lida com as regras e lida com os procedimentos. Isso mesmo, sabe aquelas pessoas que costumam passar por cima de regras, que costumam passar por cima de procedimentos que são feitos, né? Aqueles que quebram regras. Então, nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre essas pessoas. Tem pessoas que elas são tão detalhistas, mas tão detalhistas, tão sistemáticas, né? Talvez como você possa conhecê-las aí, que essas pessoas elas acabam lendo o manual de instruções antes de ligar qualquer coisa. Isso mesmo, são aquelas pessoas que elas têm tanto medo de cometer falhas que elas acabam tendo esse tipo de comportamento. E geralmente são pessoas muito mais reservadas. Quero que vocês entendam que o perfil da conformidade é aquele perfil muito crítico, é aquele famoso cri-cri. Isso mesmo, é aquela pessoa que está vendo defeito em tudo, que está o tempo todo dizendo como que as coisas devem ser feitas. Ele está sempre ali instruindo, orientando para que as coisas sejam feitas de uma determinada forma, porque ele é a pessoa das regras e tem que ser feito dessa maneira. E muitas das vezes ele acha que tem que ser feito do jeito dele. Afinal de contas, esse é o jeito certo de se fazer. Porque o perfil conforme ele tem muito medo. Isso mesmo, ele tem medo de errar, ele tem medo de falhar, ele tem medo de não ter pensado em todas as possibilidades. Quer ver um exemplo? O conforme é aquele que se você chama ele para passar um final de semana em uma praia, provavelmente ele vai perguntar assim: em qual praia? Que horas que vai sair? Quem vai? Quando vai? Quanto que precisa ser gasto? Aonde vocês vão ficar hospedados? Qual é a praia que vai especificamente? Porque o conforme ele precisa saber disso, ele precisa de todos os detalhes para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta bem ao tomar decisões. Diferente do influente, que se você fala assim, vamos para a praia, ele já responde para você assim, só se for agora. Porque ele é muito imediatista. O conforme não. O conforme ele é uma pessoa muito ponderada, ele é muito cuidadoso, muito cauteloso em suas decisões. E por isso, muitas das vezes, ele toma decisões mais demoradas. Ele não vai agir pelo impulso. Ele vai pensar, ele vai analisar todos os fatos antes de tomar qualquer decisão. Algo importante para quem tem o perfil conforme é estar de acordo com as regras, e principalmente se essas regras estiverem ligadas a autopadrões. Ele vai se sentir motivado, ele vai se sentir ali confortado e desafiado a fazer, a cumprir
com esse tipo de tarefa, com esse tipo de ação que precisa ser feita. A forma do conforme ele se comunicar é de uma maneira muito formal. Então, ele não vai te tratar com apelidinhos, ele não vai te tratar com intimidade. Ele vai trazer uma relação muito formal. Se o seu nome, por exemplo, é Fernanda, ele vai te chamar de Fernanda, e não de Fê, de Nanda, ou qualquer outro apelidinho que ele possa considerar importante para criar uma intimidade. Ele tem uma forma de se comunicar muito específica, então ele é muito, eu falo que ele é muito certinho. A roupa dele fica toda alinhadinha, fica tudo muito certinho, porque é assim que ele se sente confortável, é assim que ele se sente bem. E isso traz uma segurança para pessoas que têm o perfil estável. Perdão, quem tem o perfil conforme. Então, essa é a maneira como o conforme ele lida com as regras. Isso é o que motiva os conformes, ok? E o que seria um valor, o que seria algo importante? Eu já disse para vocês que todos os perfis, não existe um perfil melhor do que o outro. Todos os perfis, todas as pessoas com as tendências comportamentais são maravilhosas e perfeitas do jeito que elas são. E sabe por quê? O conforme ele tem algo muito importante dentro dele. Por ele gostar muito de detalhes, por ele ser muito minucioso, por ele gostar de pensar em todas as possibilidades, se você tiver que analisar o contrato ou de repente comprar alguma coisa, leve um conforme com você, porque ele vai questionar tudo, ele vai buscar se informar de tudo para que ele se sinta seguro e principalmente para que não haja erros. A chance de ocorrer erros é bem menor quando o conforme ele está ali avaliando e analisando como é que ele vai tomar as suas decisões. Porque o conforme ele preza muito pela qualidade, pela atenção aos detalhes. Então, algo que de repente poderia passar despercebido aos seus olhos, aquela pessoa que tem dentro do perfil dela, né, o perfil natural dela, onde ela age naturalmente, sendo detalhista, sendo cautelosa, provavelmente essa pessoa ela vai ser um conforme que vai avaliar aquelas letrinhas, ele vai ler aquelas letrinhas miúdas que vêm em contratos, onde que talvez você poderia deixar passar despercebido. Então, é maravilhoso ter um conforme na sua vida para que você possa estar atento àquilo que possa ter alguém para estar atento por você naquilo que possa passar despercebido, ok? Um detalhe importante. Se você convive, se você tem uma criança dentro de casa e que ela é conforme, não apresse essa criança, não apresse esse adolescente, porque é muito difícil para um conforme tomar uma decisão rápida, tomar uma decisão imediata. Ele precisa de estar no tempo dele, ele precisa pensar no tempo dele, ele precisa tomar uma decisão no tempo dele. Claro, se é uma criança e de repente existem regras a serem cumpridas, de horários a serem cumpridos, deixe isso claro para essa criança ou para esse adolescente. E não simplesmente vá dizendo tudo em cima da hora, porque eles não gostam de fazer nada em cima da hora. Eles gostam de estar preparados, eles gostam de ter um tempo maior para fazer as coisas. E tudo que ele vai fazer é como se ele estivesse fazendo, pensando na vida. Quase como se estivesse desconectado do mundo, entrando na própria bolha. Outro ponto importante a dizer é que o perfil conforme ele é muito organizado, então ele gosta de tudo muito certinho, ele provavelmente vai etiquetar tudo que ele vê para facilitar, ele vai separar documentos de acordo com o tipo de documento. Se é uma conta de luz, ele vai separar a conta de luz com conta de luz, conta de água com conta de água, ele vai separar tudo porque ele gosta de tudo, de manter tudo organizado. Provavelmente o guarda-roupa dessa pessoa deve estar tudo separado pelo tipo e pela cor. Todas as roupas pretas, todas as blusas, todas as calças, tudo de uma maneira muito específica. Porque ele se localiza, ele se entende muito melhor dessa maneira, ele se assegura dessa forma. Ele é muito detalhista, como eu já disse, e isso é importante porque ele vai pensar em muitas coisas, em muitas possibilidades. E tudo que o conforme ele se propõe a fazer, ele tende a fazer muito bem feito. Primeiro, porque ele é muito detalhista, e segundo, porque ele vai ter um tempo mais lento para ser feito. Então, o conforme ele precisa ser comunicado com antecedência de qualquer mudança, de qualquer alteração que esteja sendo ou que vá ocorrer ali, que vá afetar a rotina dessa pessoa. Então, é importante manter a clareza na comunicação para que vocês não se percam, ok? Ele tende a ser muito crítico, justamente porque ele vai identificar falhas em tudo, para que ele possa tentar corrigir ou até mesmo dar uma sugestão
para a melhoria daquela situação ou daquele problema. Porque ele não gosta de cometer erros, ele não gosta de cometer falhas. O conforme, ele não é tão comunicativo, ele não é uma pessoa que chega chegando. Ele é mais reservado, ele vai analisar primeiro, e para ele manter uma amizade, ele sim precisa criar uma relação de confiança muito grande, estabelecer um vínculo muito forte, para que ele passe a confiar e revelar coisas da sua vida para uma pessoa. Ele não vai falar com qualquer pessoa, ele não vai revelar para qualquer pessoa como é que ele está, o que está acontecendo na vida pessoal. É uma pessoa bem mais reservada. E por isso, também, por ser muito reservado, não é aquela pessoa que gosta de ir em eventos, em festas o tempo todo. Ele até vai, mas se ele puder evitar, se ele puder ficar em casa, ele fica. Porque é assim que o conforme ele se sente melhor, é assim que ele se sente mais confortável, ficando reservado, ficando no seu mundinho. Ele gosta de momentos muito individualizados e por isso acaba reforçando essa ideia de não gostar de muvuca, não gostar de ir para o meio de muita gente. O conforme, ele tem algo dentro dele que é de achar que tudo tem um jeito certo de ser feito. Ou seja, tudo tem que ser feito dentro das regras, dentro de um padrão que talvez ele tenha criado ou que ele já tenha um conhecimento prévio daquilo. Então, ele sempre vai seguir as regras. Ele não vai chegar chegando e ligar uma geladeira, por exemplo. Ele vai simplesmente ler o manual primeiro, antes de ligar a geladeira. Vai que de repente a geladeira explode. Ele vai ser precavido, ele vai se prevenir para evitar esse tipo de problema. O conforme, ele odeia fazer as coisas que ele não teve tempo de planejar, de pensar e de calcular. Ou seja, tudo que colocar ele para tomar uma decisão imediata, ele não vai fazer, ou vai ter uma dificuldade um pouco maior, justamente porque ele gosta de pensar, ele gosta de planejar, ele gosta de calcular, ele gosta de pensar em todas as possibilidades. Você convive com alguém aí assim, na sua casa, no ambiente de trabalho? Quem é assim na sua vida? É você? Você que age dessa maneira? Deixa aqui para mim nos comentários quem é que age assim na sua vida e como é que você lida com essa pessoa a partir do momento que ela quer pensar em tudo, que ela quer planejar tudo e quer organizar tudo. Como é que você lida com essa pessoa na vida? Deixa aqui para mim nos comentários, escreve aqui para mim nos comentários. E se isso está fazendo sentido para você, se isso está ajudando você a compreender melhor de pessoas, a lidar melhor com as pessoas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal também, aproveita para curtir, para compartilhar e mandar esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender sobre pessoas, aprender a lidar com os conformes, entender um pouco mais das pessoas conformes. E se você quer receber esse conteúdo e outros, você pode se inscrever no canal, ative as notificações para que você possa receber sempre um conteúdo novo quando ele for postado aqui. Isso vai ajudar muito você a entender de pessoas, a entender um pouco mais e principalmente se permitir a ser você, ok? Então, curta, compartilhe, se inscreva para que você possa também ajudar a espalhar esse conteúdo para que chegue ao máximo de pessoas possíveis, assim conseguimos construir um mundo muito melhor, mais agradável, mais empático e com compaixão. A partir do momento que a gente entende os motivos que o outro tem de agir de uma maneira X ou Y, isso torna muito mais fácil para que você possa flexibilizar, porque a chave, né, o segredo é justamente esse, flexibilizar. Sei que você tem o seu jeitinho de ser, talvez você seja um dominante, fique impaciente com o conforme, ou fique impaciente com o estável, ou se irrite com o influente por estar falando demais e não sabe como lidar com eles, você pode aprender a flexibilizar. Ou talvez você seja um conforme que se irrita com o jeito impulsivo do dominante, com o jeito falante e expressivo e expansivo do influente, você pode também ajudar a si mesmo e ajudar outras pessoas a lidar com esse tipo de perfil, com esse comportamento, ok? Prosseguindo aqui, então, o perfil conforme, ele é muito analítico, então ele vai ter uma visão muito realista, muito focada ali de dados e fatos, ele sempre vai tomar decisões pautadas, fundamentadas em fatos, em dados, ele nunca vai tomar uma decisão por impulso, ele sempre vai pensar, ele vai sempre pesquisar antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa.
Outra coisa, quando ele diz que alguma coisa não vai dar certo, não é que ele está sendo pessimista, não. É porque provavelmente ele já avaliou todas as possibilidades, já analisou todos os fatos, todos os dados. E isso, consequentemente, vai fazer com que ele tenha informações ali fundamentadas para acreditar que algo não vai dar certo. Por isso, aprenda a não duvidar do conforme quando ele está dizendo que algo não vai dar certo, hein? Provavelmente ele já avaliou todos os pontos de vista. O analítico é aquela pessoa muito pontual, então dificilmente ele se atrasa para os compromissos. Ele, inclusive, é quase um britânico, né? Ele chega cedo, chega 30 minutos, 15 minutos antes, justamente para não se atrasar, porque ele odeia atrasos, ele odeia ser punido, ele odeia ser criticado, ele odeia que isso aconteça na vida dele. Então, consequentemente, ele vai ser bem pontual. Ele vai agir com esse comprometimento, com essa responsabilidade. Enfim, eu já disse para vocês, né? Nós aprendemos hoje um pouquinho mais sobre esse perfil conforme, um perfil que é bem analítico, bem crítico, uma pessoa que ela vai pensar em todos os dados, em todos os fatos, e, consequentemente, pode às vezes trazer algum desconforto para quem não sabe como lidar. Talvez você é um influente e está tentando tirar essa pessoa de casa o tempo todo, provavelmente ele vai se sentir incomodado, porque ele é um conforme, ele gosta da individualidade, da paz, do silêncio, de estar sozinho, de fazer coisas mais sem muita muvuca, sem muitas pessoas ao redor, sem fazer com que tudo vire uma festa. E claro, se você está em um relacionamento com uma pessoa assim, é importantíssimo flexibilizar. Você pode ser inteligente, você pode ser competente, bem conectado, entregar excelentes resultados. Mas, se você não souber como lidar com cada pessoa, não souber como flexibilizar, acredite, não vai adiantar de nada. Então, se você é um conforme, precisa aprender a flexibilizar um pouco, sair de vez em quando. E se você é algum outro perfil e se incomoda com os conformes, aprenda também a flexibilizar. Afinal de contas, não adianta nada você estar literalmente tentando desvendar o outro, compreender o outro, fazer com que o outro compreenda você se nem mesmo você está compreendendo. Pessoas conformes, e assim como todos os outros perfis, são muito bons. É maravilhoso ter os conformes em nossas vidas. Afinal de contas, precisamos de alguém para analisar e nos dizer, às vezes, manter os nossos pés no chão, não é isso? Imagine se a gente sai por aí fazendo coisas pelo impulso. Então, se atente e sejam muito cautelosos ao lidar com um conforme, até mesmo porque é uma pessoa muito mais reservada e dificilmente ele vai te contar algo que está acontecendo com ele. Então, cuidado e aprenda a flexibilizar nas suas relações. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que você possa receber mais conteúdo como esse e aprender a se desenvolver, a aprender a lidar mais com você e, claro, consequentemente, estar muito melhor do que você está hoje. Se não for por você, pode ser por quem você ama. Um beijo e até a próxima!